Poxa, pena que esse intervalinho é muito rápido, Você não nem dá conseguiu tempo pensar. pra gente... Não, deu tempo para pensar um pouco, mas deu tempo também para eu lembrar de mostrar o livro, ó, Filosofia, Amores e Companhia. Tem muitas questões sobre isso aqui nesse livro, né? Sobre as questões do cotidiano. E tem sobre a amizade. E tem sobre a amizade, por isso que eu escolhi inclusive, ele hoje. Um dos textos era uma tentativa de responder para uma pessoa que me perguntou na internet uma vez se é possível a amizade entre homens e mulheres. E aí você dá o exemplo da Malu. Malu e o dom da amizade. A Malu, minha prima. Por exemplo, a Malu é o exemplo de pessoa que... Do cultivo da amizade. Do cultivo da amizade, né? O Montaigne não. O Montaigne disse que não... O Nietzsche também. Não pode haver amizade entre homens e mulheres. Porque, é verdade. Porque envolve o sexo. É verdade. Entendeu? O que você acha sobre isso? Não, é muito difícil. É muito difícil. Por quê? Porque o sexo é uma relação que, para dar o que ele tem que dar, que é o prazer, ele envolve poder. Né? E a amizade não envolve poder. Por quê? Porque o amigo me faz rir. Entendeu? O amigo me faz rir, não envolve poder. Ele conta coisas para mim que podem ser até de mim mesmo, ridículas, e eu vou rir com ele. Eu acho interessante uma questão sobre isso. Dizem que não pode ocorrer porque entre o homem e a mulher ocorreria o sexo. Mas a amizade entre duas pessoas do mesmo sexo que não gostam de pessoas do mesmo sexo, não ocorre o sexo e ocorre a amizade. Então não poderia ser o contrário também? O Montaigne diz que não pode haver amizade entre gays. Ah, não poderia também haver amizade entre gays. Porque ele tem a ideia de que o gay, no limite, né, vai se apaixonar. Entendi. Né? E aí, não é que é errado, é que a amizade, ela é, como é que se diz assim, ela é recíproca. Quando veja só, na nossa relação, né, por mais amigos que a gente seja, nós, por envolvimento amoroso sexual, a gente não se permite um ridicularizar o outro. Isso é verdade. Né? E o básico de uma amizade é você ter a liberdade para você o básico de uma amizade rir do outro, né? É você poder contar uma coisa muito gozada do outro e fazê-lo rir com ele sendo o personagem. Ou muito esdrúxulo, né? Essa permissão só se dá entre amigos, o Montaigne diz. E isso é verdade. Mas e quando acontece isso entre um homem e uma mulher? Não, pode acontecer. Mas Montaigne diz, mas o problema é que o sexo vai sempre estar em tensão para eliminar isso aí. Mas eu acho que eu sei o porquê. Existe um limite muito tênue entre o que é amizade e o que é o amor. Quando você tem um envolvimento de amizade, um sentimento muito forte por uma pessoa, às vezes até do mesmo sexo, muitas vezes ocorre até a confusão. Sim. Você achar que a pessoa é muito seu amigo, você confundir e achar que você está apaixonado por essa pessoa. A sorte do Montaigne foi ele ter nascido muitos séculos antes do Freud. De modo que ele podia, né, fazer uma separação entre eros e filia completamente. Mas e ele encontrou isso no La Boétie. Para a gente é mais difícil fazer a separação, né? Para a gente é mais difícil porque a gente está acostumado a imaginar a filia como tendo pelo menos um pé esquerdo na libido. Né? Dado nosso freudismo. Né? Toda amizade tem um pouco de amor, não tem? Tem, mas o problema é o seguinte, né? O amor, ele envolve uma noção de respeitabilidade necessária para que o sexo dê prazer. Certo, o que a amizade ultrapassa isso. E a amizade ultrapassa. Ou não, simplesmente não respeita isso, é um outro tipo... A amizade ultrapassa isso. Talvez uma forma de amor diferente, uma forma de amor que acontece diferente. Mas é engraçado porque tem muitas características parecidas com o amor, como, por exemplo, a admiração. Fazer rir. Fazer rir, a admiração, são coisas que existem no amor, que são essenciais para o amor e que também são essenciais para a amizade. Mas é que o amor, ele está em tensão, né, com essa despretensão necessária para a amizade do Montaigne. A despretensão. Ele é despretensioso. Sabe, assim, eu tive um grande amigo, que foi o Alberto, que era sociólogo. Né? Então, a gente sentava para conversar e a gente ria o tempo todo de nós mesmos, dos outros, daquilo que a gente contava. A gente se permitia a uma relação que não era a de coleguismo, que era o quê? Que era a de que não havia intersubjetividade.
Não era eu participando da vida do Alberto e o Alberto participando da minha vida. Era a seguinte coisa: quando nós nos encontrávamos, o chão que nós estávamos pisando, dele brotava o esteio da amizade. E aí nós participávamos daquilo. É como se houvesse um clima que não tem nada a ver com intersubjetividade, porque a gente se diluía. Se diluía naquele espaço. Né? Então não havia idade, não havia diferença de idade, não havia diferença de conhecimento, não havia diferença. Havia simplesmente o quê? A vontade de estar junto para rirmos junto de nós mesmos ou dos outros. Isso no amor tem um limite. Tem um limite, porque você precisa no amor, principalmente quando o amor vai levar ao sexo, de subjulgar o outro. Você tem que subjulgar o outro, porque senão o gozo não acontece. Você tem que coisificar o outro, né, num limite. Né? Você tem que reificar o outro. No limite, o sexo não é prazeroso se você não puder fazer do outro um objeto sexual. Né? Todos nós sabemos disso, pelo menos os que gozam. Né? O Montaigne teve o Labotier como amigo, depois ele teve uma mulher que foi amiga dele, mas até um certo sentido. Não foi essa amizade tão intensa como foi com o Labotier. E ele dizia que, na verdade, a gente só podia ter um amigo na vida. Isso só iria acontecer uma vez na vida. Com um amigo. Você acha que é verdade isso? Também tem a ver com essa diferença. Porque, veja, o Montaigne está recuperando aquela amizade dos antigos. Ele está envolvido, como homem do Renascimento, ele está envolvido com os antigos. Por isso que ele fala isso. Porque esta amizade é profundamente não cristã. Um amigo, um privilegiado, um que cria, um que está naquele chão. Isso para o cristianismo é uma afronta. Por quê? Porque todos são iguais. Todos são iguais porque todos são meus irmãos, porque todos são filhos de Deus iguais. Se eu privilegiar um, eu estou me negando aquilo que é essencial para mim, que é ser filho de Deus. Não posso privilegiar. Né? Veja os mandamentos. Amai a Deus sobre todas as coisas. Então, primeiro eu sou filho de Deus. Depois honrar pai e mãe. Então, mesmo pai e mãe vem em segundo plano, depois de Deus. Deus dá o esteio. Não é a polis que dá o esteio, não é a amizade que dá o esteio, é Deus que dá o esteio, Ele que unifica. É que a gente estava falando sobre essa diferença, um pouco antes do intervalo, né? Sobre a diferença da amizade no cristianismo e para os gregos antigos. Porque existe uma grande diferença, na verdade, que a amizade, para o Aristóteles e para alguns outros antigos, ela é uma virtude. É uma virtude. Ela é uma virtude a ser conquistada, uma virtude a ser alcançada, uma virtude necessária para a vida, né? Uma virtude necessária para a polis. A polis para a polis, exatamente, para funcionar a polis. Você não tem aquilo que a gente tem, que é a constituição de uma relação entre indivíduo, sociedade e Estado. O que você tem, antes de tudo, é a amizade. Eu tinha falado aquela hora que o Aristóteles falou que o amigo fazia rir, mas não foi, desculpa, foi o Deleuze. O Deleuze foi o que eu li sobre amizade, que foi o que... Não, mas o Aristóteles... porque o Aristóteles tem alguma passagem parecida com relação a isso. Mas eu tinha lido isso do Deleuze recentemente. O Deleuze tem uma noção um pouco diferente da amizade do que a gente lê dos outros filósofos, talvez mais próxima de Nietzsche, talvez um pouco mais trágica e mais próxima do Pondé. Ele fala que a amizade é uma desconfiança eterna, constante, tem que funcionar assim na base da desconfiança. E que aí o amigo serviria única e exclusivamente para te fazer rir. Mas eu acho que essa noção de amizade, ela está permeada pelo crivo moderno, né? Pelo crivo moderno, porque a amizade dos antigos e a amizade do Montaigne, renascentista, olhando para os antigos, não cabe a desconfiança, porque não cabe a confiança. O amigo não é aquela pessoa que eu confio. Eu confio no meu pai, confio na minha mãe, confio nos deuses, confio... Agora, o amigo não se põe essa questão da confiança ou da desconfiança. Por quê? Porque aí seria já o quê? Uma relação intersubjetiva. Você aí, então, eu aqui, e eu confio em você. Talvez o amigo seja aquela pessoa que eu gosto gratuitamente. Gosto gratuitamente. E vai lá saber o porquê que eu gosto de uma pessoa gratuitamente e não gosto de outras. Porque
ele é ele e eu sou eu. A resposta do Montaigne explica, por quê? Quando eu encontro com ele, não forma um elo intersubjetivo onde ocorre a amizade. Não, quando eu encontro com ele, nós caímos dentro de uma coisa que é anterior a nós, que é a amizade. Uhum. A amizade está posta antes que nós. Nós não forjamos a amizade. Eu não fico amigo do Laboissy, eu não forjo uma amizade. Eu descubro que eu sou amigo porque ela existia antes. Então, mas a amizade ela tem um cheiro platônico no Montaigne. Talvez e isso no explique Aristóteles. o que eu sempre tentava responder assim, é dizer assim. Às vezes você gosta muito de uma pessoa, você fala assim, nossa, eu sou muito amigo daquela pessoa, talvez ela não tenha esse mesmo sentimento por você. Aí quando você está passando por uma necessidade, uma dificuldade na vida, ou você precisa de um colo para chorar alguma coisa, aquela pessoa não te atende e uma outra pessoa vem, te dá um colo, te faz um carinho, fala, não é bem assim, te faz rir. Aí você fala, poxa, eu não considerava tanto essa pessoa, mas ela me tem como um grande amigo. Sei. Então, nem sempre, talvez seja raro que as amizades serem recíprocas. Não sei se você se lembra, mas no Aristóteles, a amizade ela é necessariamente recíproca. Não existe aquilo que existe no Platão, que é ser seu amigo e você não sabe. Então, né? Exatamente. Não tem. Mas eu concordo isso com Aristóteles. Os homens bons podem ser amigos. Mas eu na concordo. Bondade, porque eles são bons, né? Eles podem ser amigos. Mas não estou querendo colocar talvez um valor. Tem uma reciprocidade. Quando acontece a reciprocidade, acontece a amizade. Então, eu acho, não é querendo colocar um valor de que uma amizade é melhor que a outra, mas eu acho que se eu pudesse dizer que existe uma verdadeira amizade, você encontra essa verdadeira amizade quando há reciprocidade. Exatamente. Quando há uma espécie de reciprocidade. Exato. Né? Que é o quê? Que é aquela vontade de conviver, né? De conviver. Uhum. Né? O Agamben fala isso, né? Sim. O Agamben fala o convívio, né? Você viver com. Você, por exemplo, eu e o Alberto, a gente não tinha um projeto juntos. Vamos nos encontrar para caçar. Vamos nos encontrar para jogar basquete. Certo. Vamos nos encontrar para fazer tal coisa. Uhum. Não. A gente se encontrava aleatoriamente e a hora que a gente se encontrava, a gente descobria que a gente estava preso a um espaço chamado amizade. E ali a gente se divertia. Essa ideia, Fran, de você não forjar a amizade, mas você descobri-la, cria uma definição de amizade onde a amizade comanda e não a gente comanda a amizade. É exatamente assim. E no mundo moderno a gente não faz isso, porque no mundo moderno a gente tenta forjar a amizade a partir de uma relação de coleguismo. Você conhece as pessoas, né? E aí você é um casal, faz amizade, você é um né? casal, faz uma amizade com outro casal que tem filhos mais ou menos da mesma idade, vocês saem juntos para passear, levar as crianças para fazer alguma coisa. Acontece muito isso. Às vezes algumas pessoas passam uma vida sem ter encontrado a amizade. O que nós chamamos de amizade, quando escapa do coleguismo, é a lealdade. A gente chama muitas vezes a lealdade de amizade. Até inclusive, acho que deixa eu ver aqui, o Paulo Vitor Carvalho estava perguntando sobre isso. Agora, ele fala que algumas pessoas dizem que a gente tem mais colegas do que amigo, que amigo de verdade é aquele que você pode sempre contar, quanto colega é aquele que te faz rir. Né? Ele fala, o que vocês acham disso? É o assim contrário. Mesmo? Eu também acho que pode ser o contrário. O que o Montaigne fala é o contrário. Né? Uhum. Porque você pode contar com seu pai, né? Exato. E a gente chama de amizade. Não, o seu pai, ele é leal a você. A lealdade é uma relação de família. Né? É diferente da justiça. A justiça é uma relação posta para a cidade. E a lealdade é uma relação posta para os familiares. Né? Agora, a relação de amizade, ela não é nem a lealdade nem a justiça. Ela é anterior. Então, você quer estar junto com a pessoa, por quê? Porque quando você está junto com aquela pessoa, né, a amizade acontece. Né? Aquilo não é ser leal, né? não é ser justo. É simplesmente eu poder rir junto. O Aristóteles também fala que a amizade é uma única alma habitando dois corpos.
que eu acho que a amizade tem muito disso também. Você queria dizer assim, que o outro é ele, né? Eu sou eu, mas existe uma alma comum entre a gente. É isso, e essa uma alma em comum. E essa alma comum, né, é que é anterior às duas almas. Exatamente. Por isso que não forma talvez uma anterior, intersubjetividade. talvez não explicável, Sim. né? Talvez não explicável. Então é legal a gente dar esse nome de alma para isso. Isso é o que o Agamben, naquele ensaio sobre amizade, sim, explica. a gente vai falar isso, a gente vai mostrar uma fotinho que ele fala sobre isso. Você sabe por que Aristóteles. porque as pessoas fazem confusão? É porque elas riem de piadas. Então senta-se no bar e você ri de piada. Sim. E esses são os meus amigos. Não é desse sorriso que o Montaigne está falando. Exatamente. Né? Não é você contar uma piada para o outro. Isso é intersubjetivo. Eu conto, você conta, eu conto, você conta e nós rimos junto no bar. Não, é você conversar com o outro, né? E vocês dois conversando começam a rir de coisas que ninguém riria. Exatamente. Né? Por quê? Porque está posto a alma da amizade antes de você chegar ali. Você apenas a reconhece. E por isso que você tem um amigo só. Porque é só um espaço para dois. É isso mesmo. Não entra mais ninguém. O Guilherme... O amor pode ser múltiplo. Mas a amizade não pode. É por isso que o cristão nunca vai poder entender o grego. É por isso que nunca ele vai conseguir entender o grego. Né? Porque ele vem de uma tradição onde isto é a pior coisa que pode acontecer. Né? Eu quebrar aquela minha obrigatoriedade de amor para com todos. Né? E é por isso que o cristianismo ele é uma noção de criação do indivíduo, do sujeito, e a amizade vai reaparecer no cristianismo como intersubjetividade. E também de grupos grandes andando juntos e compartilhando das mesmas coisas, e não mais uma relação entre duas pessoas. Né? Você veja que a dificuldade, nos anos 60, a dificuldade do cristianismo de repor a amizade nas comunidades cristãs era tão grande que a igreja criou uma regra na missa que era rezar o Pai Nosso de mão dada. De mão dada, porque as pessoas, os cristãos, não mais, nem se olhavam mais. Né? O Guilherme Ribeiro pergunta qual que é a relação entre a amizade e a moral. Seria necessário ser moral para ser amigo? No Aristóteles é preciso ser uma pessoa excelente. Só os excelentes, só quem é virtuoso e, portanto, cumpre a excelência, né, pode ser amigo. Né? Por quê? Porque entre pessoas más vai haver a cumplicidade, a lealdade, a testemunha, mas não vai haver a amizade. Né? Porque há um forte interesse, entre a relação, um interesse de utilidade entre a relação. Né? E a utilidade na amizade ela desaparece completamente. Exato. Né? A amizade não é utilidade. Isso às vezes eu falo, eu tinha tanta coisa para fazer, mas ficar conversando com o Alberto passava a hora que eu falava, pô, perdemos o dia. Né? Não perdemos, nós ganhamos o dia, mas não fizemos absolutamente nada de útil. É nada do que precisaria ter sido feito. Nada do que feito, precisaria ser feito, nem aquilo que a gente se propôs fazer. Exato. Né? Eu vou fazer mais um intervalinho, que agora vão ser 2 intervalos. Quando a gente voltar, a gente fala um pouquinho sobre Epicuro e um pouco mais sobre Aristóteles e aquela foto que eu trouxe, tá bom? Ah, tá. Então, intervalo, já volto.